Vamos começar aqui. Como amar novamente após um relacionamento tóxico. Bom, vamos lá. Ontem eu conversei com uma amiga. Fazia tempo que a gente não se conversava. A gente se acompanha aí pelas redes sociais, mas faz tempo que a gente não conversava. E ela me contou que está vivendo uma nova relação, que ela está super feliz e que ela falou assim, amiga, eu saí daquele relacionamento tóxico e estou vivendo uma nova paixão, uma nova experiência, estou vivendo a vida de novo, a vida que eu sempre quis. É lógico, né, que eu fiquei super feliz com isso, parabenizei e tudo mais, mas aí me deu uma reflexão para fazer essa live e eu vou explicar o porquê, né? Porque não é fácil uma pessoa voltar a se relacionar após um relacionamento abusivo. Mas antes que eu continue esse papo todo, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Eliane Dourado, sou psicanalista, sou terapeuta. E assim, a gente gosta aqui é de resolver, né? Estamos aí há 10 anos resolvendo a vida de milhares de mulheres e resolvendo a vida das pessoas. Porque quando a gente ajuda uma mulher, a gente ajuda o companheiro dela e a gente ajuda todo o entorno dela, né? Bom, e aí, voltando a essa conversa que eu tive com essa minha amiga aí, eu trouxe essa live hoje pra gente falar sobre isso, né? Porque é muito fácil, hoje em dia a gente tá falando muito de relacionamentos tóxicos e tudo mais, isso sempre existiu, só que agora tem nome, né? Mas viver uma nova relação para essa mulher ou para esse homem também, após o relacionamento tóxico, não é para todo mundo. A pessoa fica cheia de neuras, a pessoa fica cheia de preocupações. Será que eu vou repetir esse processo de novo? Como será a outra pessoa e tudo mais? Devo me apaixonar novamente? Como que eu posso viver assim, né? E aí, isso me traz várias histórias das quais eu já trabalhei, das quais eu já tratei em consultório, de como esse relacionamento tóxico pode abalar uma pessoa, tanto mulher e os homens também, para sempre, né? E fazendo com que essa pessoa deixe de viver coisas importantes, né? Afinal de contas, nós somos seres relacionais. Nós não nascemos para ficar sozinhos. A gente nasceu aí para poder ter as pessoas ao nosso lado, ter um parceiro, ter um companheiro, ter uma parceira, uma companheira, né? E a gente é sobre isso que a gente vai falar aqui para vocês hoje. E quando a gente traz aqui, eu até anotei para não esquecer, essa questão do relacionamento abusivo, a gente pensa que um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, é onde tem uma violência física. E nem sempre é assim, né? A violência que pode acontecer dentro desse relacionamento tóxico, ela pode acontecer de uma forma bem suave, bem sublime, assim, bem de uma forma como se a pessoa não conseguisse, como se a pessoa demorasse para entender o que está acontecendo comigo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim simples. Vamos falar da parte financeira. A gente sabe que muitas mulheres ficam em relacionamentos tóxicos por não ter uma independência financeira, né? Ela é dependente dessa pessoa. Só que essa pessoa, ela vai ali no passivo-agressivo, sabe? Ela vai ali, não, mas não vai por esse caminho não. Esse caminho que eu tô aqui, ele é muito mais fácil. Esse caminho que eu tô aqui é o certo para nós. Esse caminho que eu tô aqui, ele é o correto para resolver os nossos problemas financeiros. E aí isso vai podando a mulher ali, fazendo com que ela deixe de fazer não só o que ela gosta, porque às vezes o que ela gosta também não dá dinheiro, mas ela quer investir naquilo ali, porque é o sonho dela, né? Então isso faz com que essa pessoa, que é o tóxico, né, desse lado aqui, faz com que ele fale assim, poxa vida, não vá por ali, vá por aqui, porque esse caminho é o que eu escolhi para nós, é o que eu penso que vai dar certo para nós. Isso sim é uma forma de toxicidade, isso é uma forma de violência psicológica. Isso é muito subliminar, muito assim sutil. A gente demora para pensar sobre isso, né? Um relacionamento tóxico, ele passa pelo gaslighting. Vou explicar para você o que é o gaslighting.
Aliás, dá uma live inteira isso daqui, esse assunto, né? Mas eu vou falar bem rapidamente. Gaslighting é um termo que surgiu, né, através de uma peça de teatro e também de um filme, que depois virou um filme, sobre a luz do gás, né? Então, nessa questão do gaslighting, a pessoa, a mulher, todos os dias ela sentia, ela percebia que a luz do ambiente dela ali baixava. E ela falou pro marido, olha, a luz tá diminuindo, o que tá acontecendo, tal, tal, tal. E ele falava, não, isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça, você tá vendo coisas. Fazendo com que a pessoa desacreditasse, né? Com que essa mulher desacreditasse do que ela estava vendo, do que ela estava vivendo. E aí fez com que surgiu, que esse tema aí viesse para nós aí muito forte, né? Como eu falo hoje, tudo tem nome, graças a Deus, né? E aí a gente entenda que muitas mulheres passa por um relacionamento tóxico e passa pelo gaslighting também. Isso vale até uma outra live, a gente pode até pensar em fazer, né? Mas aí, voltando aí para esse assunto, dessa questão de toxicidade e tudo mais, como que a gente... Imagine como uma mulher que está ali, vivendo esse relacionamento, passando por tudo isso, como que ela consegue, ela tá tão vulnerável na questão de sentimento, emocionalmente, mentalmente, duvidando de si mesma, duvidando da sua capacidade e tudo mais, como que ela faz para poder viver um amor depois que esse acaba? Depois que esse relacionamento tóxico acaba, como que ela faz para acreditar novamente, acreditar numa outra pessoa e tudo mais? E não tem uma fórmula para que isso aconteça. Não tem um script assim, faça isso, faça aquilo. Tem um conjunto de coisas que funcionam para essa mulher, um conjunto de coisas que vão funcionar para que ela consiga sair mentalmente e até fisicamente também dessa situação de vulnerabilidade para viver sim um novo relacionamento, né? E aí essa mulher, ela vai, como eu falei, ela vai ter um conjunto de coisas ali, ela vai ter que passar pela aceitação da situação que ela passou, porque às vezes a gente sai dessa situação, mas muitas vezes essa mulher sai dessa situação e entende, nossa, por que aconteceu comigo? Por que aconteceu isso? Por quê? E não tem o porquê. Simplesmente aconteceu. A questão é saber o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais comigo. Esse é o mote de toda a questão, esse é o mote de toda a resolução. Então, é a aceitação. Vá ali, aceite essa situação, você passou por ela, essa história é sua, ninguém vai te tirar, né? Então, você passou por essa situação. Aceitei, transmutei essa situação, passei por ela, e agora o que eu vou fazer? É o tal do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, a autoconfiança, restabelecer essa autoestima, que a gente fala assim todos os dias, a gente fala direto sobre isso, né? E não tem autoconhecimento se você não trilhar ali, desculpa, se você não trilhar ali um caminho, não vai ter um autoconhecimento. Então, eu falei sobre essa questão da aceitação e do reconhecimento, né? É fundamental que você reconheça isso, mas principalmente reconheça quem foi você dentro dessa relação. A gente tem uma certa mania, como seres humanos, a gente tem uma certa mania de sempre se nivelar para baixo. Percebe? Ah, mas eu não sou assim, eu sou assado. A gente sempre se nivela para baixo. É muito difícil o ser humano se nivelar para cima. Então, quando a gente fala da autoaceitação, a gente fala do autoconhecimento, do reconhecimento da situação que você passou, você tem que começar a olhar quem era você dentro dessa relação, né? E foi isso que essa minha amiga fez. Ela fez ali ela recapitulou todas as formas que ela passou ali dentro desse relacionamento.
E isso fez com que ela visse as qualidades dela, visse quais eram as vulnerabilidades dela, viu quais eram os valores dela, e isso fez com que ela se entendesse, ela assumisse a responsabilidade também, porque dentro de um relacionamento não é só um que é tóxico, a gente tem responsabilidade também com aquilo que acontece com a gente. Então, ela viu tudo isso e foi buscar ajuda. Buscou ajuda, tudo mais, só que essa ajuda não valeria nada se ela não tivesse tomado a atitude de falar: eu não quero mais viver um relacionamento tóxico. Então eu vou me curar, vou aceitar a minha vulnerabilidade, vou buscar ajuda e vou ficar aí sim muito tempo sem beijar na boca, sem ter intimidade com as pessoas, com outra pessoa, sem ter intimidade com outra pessoa. Eu vou emocionalmente me curar para depois eu buscar um novo relacionamento. E foi isso que aconteceu. Parece tudo muito fácil, né, gente? Parece assim um passe de mágica, mas não. Porque quando você entra num processo de autoconhecimento, você pensa que vai ser tudo bonzinho, tudo lindo e maravilhoso. Mas dói, tá? Dói porque a gente entender a nossa vulnerabilidade, a gente entender a nossa autorresponsabilidade dentro de uma situação, dói, tá? Mas é possível resolver. E foi isso que ela fez. Então, isso fez ter essa autoaceitação, buscar autoconhecimento, entender sobre responsabilidade, entender as suas vulnerabilidades, fez com que ela fosse em busca depois de uma outra pessoa, que apareceu assim para ela do nada. Mas essa reconstrução da autoestima e tudo mais, a gente já falou aí que não é uma coisa assim tão simples de acontecer, tão fácil. Mas eu dou aqui uma dica para você. Aliás, dica não, gente, eu não gosto de falar dica, mas tá tão encruado no nosso vocabulário que eu acabo falando dica, né? O que eu dou uma orientação para você. Quando você for se nivelar, não se nivele para baixo, se nivele acima. Afinal de contas, você está buscando autoconhecimento, você está buscando a sua autorresponsabilidade dentro de um relacionamento, entender as suas vulnerabilidades que te levou a vivenciar esse relacionamento tóxico, isso não te define. Então, o que eu oriento vocês? Eu tenho certeza que você vai pegar lá um papel e você vai anotar lá quais são as suas vulnerabilidades. Anota, vai no papel mesmo, escolar mesmo. Anota lá, vulnerabilidade. Quais são a sua autorresponsabilidade dentro de um relacionamento? Não estou falando exatamente do relacionamento tóxico que você vivenciou, mas de um próximo. O que vai ser a sua responsabilidade? Quais são as coisas que você vai aceitar dentro desse relacionamento? Quais são os seus valores? Sim, a gente pensa em valores, a gente pensa assim em, como é que eu posso dizer? As empresas têm valores. Quem sou eu? Tenho valor? A gente pensa como honestidade, a gente pensa os mais básicos. Eu sou honesta, eu sou amiga, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a gente está falando de coisas de adulto. A gente está falando de coisas assim, por exemplo, você é honesta, ótimo, você vai buscar uma pessoa honesta, maravilha. Mas você vai pegar uma pessoa que goste de trabalhar e que está em busca de autoconhecimento, assim como você? Isso sim são valores. Porque a pessoa que chegar agora, dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, dentro da sua morada, dentro do seu corpo, ela vai ter que estar na mesma sintonia ali com você. Não é só a paixão, não é só, por exemplo, o amor, aquele desejo, aquela coisa de intimidade. Não é só isso. É tudo isso e muito mais, porque é assim que a gente constrói os relacionamentos. A gente constrói com valores. Os meus valores têm que coincidir com os valores do meu parceiro. Os valores dessa minha amiga têm que coincidir com os valores do parceiro que está chegando na vida dela. E como que você reconhece isso? Se autoanalisando. Você tem que entender quais são as suas vulnerabilidades, quais são a sua autorresponsabilidade dentro do relacionamento, quais são os seus valores. O que para você são valores inegociáveis?
Será que isso também vai ser um valor inegociável para o parceiro que está entrando na sua vida? Se vocês tiverem valores inegociáveis totalmente diferentes, como que vai dar certo? Né? Não é só aquela questão de pele, disso e daquilo. Essa questão de os opostos se atraem, foi uma coisa tão besta que colocaram na nossa cabeça, né, gente? Então, assim, tá na hora da gente mudar. Ser adulta, mudar a situação e falar assim, sim, eu passei por um relacionamento tóxico, mas eu não quero mais isso pra minha vida. E eu vou buscar a minha autorresponsabilidade dentro disso para mudar, para transmutar isso tudo aí. Ou se você gostar da palavra ressignificar, também serve. Quando a gente fala assim de se amar, né? A gente tem que se amar primeiro para depois amar o próximo. Perfeito? É exatamente isso que a gente tem que fazer. Se amar primeiro. Mas aí, você percebe que quando a gente fala assim em auto-amor, em autoestima e tudo mais, se eu perguntar para você quais são os seus valores agora, você saberia me responder? Não, né? Quando a gente fala sobre quais são os seus valores dentro de um relacionamento, qual é a sua autorresponsabilidade dentro de um relacionamento, é muito difícil que a pessoa responda assim em 15 segundos. E quando ela não responde em 15 segundos, isso eu aprendi dentro da psicanálise, você não sabe o que você quer da vida, né? Então eu percebo as pessoas muito perdidas nesse sentido de não entender o que eu quero para minha vida, o que cada pessoa quer para sua vida, né? Então, amar sim, é possível amar uma outra pessoa, é possível vivenciar um relacionamento funcional, né? Mesmo após você ter saído de um relacionamento totalmente disfuncional, um relacionamento tóxico, é possível. Mas para tudo isso acontecer, você precisa se autoconhecer. Aquela história do amor próprio, ela funciona, é válida, mas buscar amor próprio, você tem que entender quem eu sou, né? A gente tem muito dessa assim de eu vou só, sei lá, ser uma boa pessoa, eu vou meditar, eu vou, como é que eu posso dizer? Eu vou ser grata todos os dias. Tá, mas fazer mesmo, o que você faz por você que vai chamar, que você seja tão capaz de ser autorresponsável pela sua vida para deixar qualquer outra pessoa entrar na sua vida? Como que você vai assumir isso? Então, autoconhecimento é isso. Ele é na veia, né? A gente toma doses na veia. É imprescindível para a sua vivência, seja no trabalho, seja com a sua família, seja nos seus relacionamentos íntimos afetivos. Ele precisa existir. E autoconhecimento, gente, como eu falei, são doses diárias, é na veia mesmo, e a gente tem que entender que a gente também é responsável pelas coisas que acontecem com a gente, essa autorresponsabilidade. Então, para que você, se você estiver numa situação de, como é que eu posso dizer, vivenciando aí, infelizmente, um relacionamento disfuncional, um relacionamento tóxico, sente que quer sair, mas acha que se você sair, os outros também vão ser assim, eu convido você a buscar autoconhecimento. Eu convido você a entender quais são as suas vulnerabilidades, ir lá para o caderninho lá e marcar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou nesse momento, minha vulnerabilidade é essa, meus valores são esses. Se acolha, se observe e entenda que quais são as suas autorresponsabilidades e principalmente quais são os seus valores numa próxima relação. Eu tenho certeza que é possível sim você vivenciar um novo relacionamento totalmente funcional, mesmo após ter saído de um outro totalmente tóxico. É possível. Tá aí essa minha amiga que me deu essa ideia da live, e me trouxe essa ideia da live através de uma conversa, né? Mas é todo o nosso trabalho, né, gente? A gente não tá aqui do nada, né? Existe um trabalho todo para que a gente faça isso, né? Se você tem essa expectativa de se conhecer melhor, mas não sabe por onde começar, eu já deixei as dicas aqui, como você pode entender quais são as suas
autorresponsabilidades dentro de um relacionamento, quais são os seus valores, buscar o seu autoconhecimento de forma assim real mesmo, né? Já deixei essas orientações aqui para vocês. Se você não souber, mesmo com tudo isso que eu já disse aqui, você não souber por onde começar, se sentir totalmente perdida, eu vou deixar o link para você buscar essa ajuda, né? Eu tô aqui para te orientar, para te ajudar a entender como ter a sorte de um relacionamento tranquilo, né? Ter a sorte de um amor, de um amor tranquilo, mesmo após um relacionamento tóxico. Eu vou deixar aqui para que vocês conheçam o Resolva, que a gente vai buscar desde o seu relacionamento, a gente vai fazer uma varredura na sua vida e entender como que você está hoje e o que você quer viver. Você está pronta para viver um relacionamento funcional? Assim como essa minha amiga fez? Eu desejo que você esteja, mas se você não estiver, eu estou aqui para ajudar. Muito obrigada por você ter me assistido, por você ter ficado até aqui. E eu falo que sim, quando a gente se cura, quando uma mulher se cura, ela cura todo o ambiente em volta dela. Esse é o mote é o mote principal do Resolva, né? Quando você se cura, cura as pessoas que estão em volta, cura gerações à sua volta, mas principalmente você entende, poxa, eu tô viva, eu tô aqui, eu sou feliz e mereço sim vivenciar um amor tranquilo. Eu mereço sim ter a sorte de um amor tranquilo. Muito obrigada.